Pronto. Nesse encontro eu quero falar um pouco com vocês algo muito importante e por vezes muito esquecido nos terreiros, nas práticas religiosas dos umbandistas, mas que de tão óbvio devemos realizar um encontro como esse para poder lembrá-los ou lembrar-nos, que eu também estou incluído nisso, da importância da compreensão de que é o seu corpo o seu grande templo, de que é o seu corpo o seu terreiro, de que é no seu corpo que você vive, de que é através do seu corpo que você experiencia tudo que está ao seu redor, adquire essas experiências maravilhosas, sorri, chora, abraça, se encanta, se fascina, dá passagem para os guias. E da importância, desculpa, tudo dentro dos seus limites e possibilidades, é claro, da importância de se promover o cuidado com o seu corpo. Né? O cuidado com a sua higiene pessoal. Lembrando que higiene não é estética, não é vaidade. Higiene é cuidado. Higiene não é tomar banho porque você precisa se limpar. Higiene é tomar banho num gesto de autocuidado. Às vezes, por exemplo, na hora do banho, quem conhece um dirigente espiritual, uma das primeiras perguntas que a pessoa faz, mas eu tomo banho de quê? Para fazer não sei o que, você toma banho de água. Aprenda a usar a água para tomar banho, porque nem a água você sabe usar, nem o poder que a água confere você sabe usar. No nosso caso, aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né, nós temos uma das melhores águas do mundo. É uma água mineral de uma pureza incrível, né? O Poder Municipal insere uma quantidade de flúor e uma quantidade de cloro alta que chega em nossas casas, então é uma água que inclusive precisa passar por um processo de desfluoridificação para poder não fazer tão mal, descloridificação também, que o próprio oxigênio pode fazer. Mas enfim, é uma água extremamente pura, mineral do coração da terra. E as pessoas entram no banheiro. Bom, tomara que façam isso, né? E mal se relacionam com essa água. A gente sabe que a água é um condutor de energia, né? Um dos melhores condutores de energia. Os sais minerais presentes na água são infinitamente importantes para o nosso corpo, mas a gente não se aproveita disso. O seu corpo, se ficar parado, enferruja. Não é o meu corpo, não é só o seu corpo, qualquer corpo humano. Nesses momentos de estresse, de pandemia e em todos os momentos, cuidar do corpo físico, sinto te dizer, não é trabalhar exaustivamente. Tanto faz se você trabalha sentado ou se você é um pedreiro que bate cimento todo dia e toda hora. O seu corpo vai precisar de cuidados para conseguir realizar as suas atividades com equilíbrio, com harmonia. Alex, então eu sou pedreiro e tenho que cuidar da minha musculatura? Claro! Alex, então eu trabalho no escritório, eu vou ter problemas de saúde porque eu fico sentadinho na cadeira? Claro! Problemas... Eu não vou aqui ficar discorrendo sobre cada um desses tipos de problemas. Fato é que a Umbanda, na nossa visão, né, na nossa crença, lembrando que o que a gente diz aqui não quer falar em nome da religião, a gente quer falar em nome daquilo que a gente acredita no CEIA, no Centro de Estudos e Radiações da Umbanda, respeitando todas as demais crenças, né? Que nossas práticas de cuidado corporal são imprescindíveis, inegociáveis, inevitáveis para que a gente tenha qualidade energética para todas as outras demais práticas. Desde um processo de incorporação a um processo de movimentação magística.
todas as práticas vão precisar de um corpo saudável. E um corpo saudável possibilita avanço em todos os níveis mais sutis da existência. Também não vou ficar discorrendo desses níveis sutis, mas basicamente, quando você se propõe a cuidar de seu corpo, e isso exige que você separe um pequeno tempo para isso, mas quando você obedece esse cuidado com seu corpo, e a ciência já prova isso, eu não preciso ficar também querendo provar, a sua qualidade mental melhora substancialmente. A sua qualidade de processamento emocional melhora substancialmente. Quando a gente fala a nível espiritual, quando alguém me pergunta assim, qual que é a materialidade do nível espiritual, né? Como se tivesse, se fosse material não seria espiritual. Mas eu gosto de pensar assim, ó, você quer ver como você está conectado ao espiritual? Faça uma anamnese sobre seus sonhos. Então, a pessoa que cuida do seu corpo físico também sonha mais, também objetiva mais, também quer conquistar e ser mais e melhor. Esse estado que a gente se coloca, e não venha com a desculpa de que o tempo, de que a vida, de que as obrigações, de que... Acorda uma hora mais cedo. Acorda uma hora mais cedo. Ah, não consigo, é impossível acordar uma hora mais cedo. Acorde 30 minutos mais cedo. Na nossa casa, nós preconizamos que cuidar do corpo não é necessariamente você fazer musculação, você virar um corredor, você fazer natação ou você fazer jiu-jitsu. Em nossa casa, nós preconizamos que a atividade física, extra atividade cotidiana, ela é imprescindível. E você pode e deve se adequar e colocar na sua rotina aquilo que for melhor para você. Se você objetiva ter um corpo escultural, ter uma performance mais atlética, por assim dizer, maravilha. Mas a grande questão, quando a gente fala de saúde integral, que é essa unificação entre corpo, mente e espírito, a atividade física leve já promove inúmeros ganhos. Sai daqui desse vídeo, sai daqui desse encontro, vai pôr no Google os benefícios de uma leve caminhada de 40 minutos na sua vida. Pro seu coração, pro seu pulmão. Ah, mas tá em pandemia. Não tá. Bota a máscara e anda onde os outros não andam. Você tem que andar, você tem que caminhar, você não tem que desfilar na frente de pessoas, né? Então essas atividades físicas, esse cuidado com o nosso corpo, vai mexendo de uma tal maneira com os nossos centros energéticos, vai mexendo com uma tal maneira com a nossa forma de pensar e ver a vida, em que nós definitivamente saímos de uma postura de inércia, saímos de uma postura de passividade diante de nossa história e comecemos a assumir uma postura de atividade, uma postura de ação que inicia pelo processo de você informar o seu corpo a nível energético, né? Porque quando eu pego e boto uma roupa para caminhar, o primeiro pensamento, eu não nego para vocês, nossa, 1 hora caminhando, caramba. Primeiro quilômetro que você caminha, né? Eu vou falando por mim, primeiro quilômetro que eu caminho parece que eu vou infartar em algum momento, né? Mas a hora que você passa do segundo e que você começa a observar a natureza, que você começa a observar a paisagem, as pessoas, as casas, você já entra numa outra vibe. E essa vibe de dor, de nossa e tudo mais, é aquela que possivelmente fica com você durante todo o dia, quando você não a realiza. Estou ainda falando de mim. Esse padrão de dificuldade, esse padrão de incompetência, de incapacidade, tá? Na Umbanda, eu não tenho aqui comigo registros reais de Zélio Fernandino de Moraes, que seria aí um marco, né, na questão da Umbanda no país, falando sobre a necessidade do cuidado corporal. Entretanto, se ao longo de toda a história da humanidade desse país,
os espíritos que baixam em seus médiuns, vamos falar de um passado um pouco mais distante, se todos os espíritos que baixavam nesses médiuns, que eram praticamente inconscientes, faziam esses médiuns, inclusive, realizar processos alquímicos que grandes laboratórios não conseguiriam até hoje, com um simples fogão e uma faca, e um punhado de folha, que criavam aquelas garrafadas, que criavam aquelas águas com os sumos e extratos, que criavam os álcools, as cachaças com elementos curativos, com o objetivo de promover para as pessoas a restituição de sua saúde. Devemos considerar que a questão da saúde física é primordial para a vida, para o viver. E não adianta, o nosso corpo, biologicamente falando, energeticamente falando, mediunicamente falando, não consegue ficar parado. Não foi, consegue, né? Na verdade, a gente se esforça pra caramba para ficar parado. Mas não foi feito para ficar parado. Precisamos restituir e trazer esse dinamismo da vida. E mais uma vez eu endosso, não é a sua atividade cotidiana que é considerada atividade física. O seu cérebro precisa entender, através de um mecanismo chamado neuroplasticidade, quando você tira ele das atividades rotineiras para a promoção de cuidado. Cuidar da sua pele, cuidar da sua atividade corporal, cuidar dos seus órgãos. Como é que você cuida dos órgãos? Não é só massagem, não é só yoga, né? É você comer bem, né? É você avaliar aquilo que você ingere. Na Umbanda é dito e professado que nós precisamos restituir esses bons hábitos nos processos da nossa alimentação, que por vezes é por onde a gente mais castiga esse corpo. Quando a gente transfere emoções, sentimentos, desgastes, frustrações, estresse para aquilo que a gente tem por perto, e na grande maioria das vezes o que nós temos por perto é muito gostoso, mas nada saudável, e a gente se chafurda de comer essas porcarias. Pelo menos na Umbanda que a gente acredita e pratica, não há nenhum processo restritivo. Você é plenamente livre para comer quanto e como quiser. Mas é uma obrigação do nosso terreiro, uma vez que nós temos um dos nossos trabalhos, é um trabalho de harmonização, né? de pessoas com desequilíbrios energéticos e físicos, mas é uma obrigação da nossa casa sermos promotores de uma ambiência, de uma possibilidade de revisão destes processos. Olha que coisa que parece, olha como parece paradoxal um negócio, mas não é. Em nossa casa, nós não incentivamos, de maneira alguma, o consumo de álcool e fumo. Quem o faz consciente que está prejudicando o seu corpo. O faz consciente de que isso atrapalha o desenvolvimento, né? Mas também não há uma restrição quanto a isso. E pelo contrário, há um incentivo, pelo menos dentro das práticas do terreiro, há um incentivo para que a pessoa transforme esse hábito em um hábito sagrado, porque o sagrado é comedido. Se é que no sagrado isso seja necessário para você, o sagrado é comedido. Comedido é o quê? Equilibrado, feito de uma maneira completamente usual para uma determinada finalidade. E isso nos ensina muito, né? No nosso terreiro, como a gente faz consumo de álcool e faz consumo do fumo para as práticas religiosas, isso nos ensina muito a entender a questão dos excessos
e da permissividade que a gente leva para nossos hábitos alimentares, nesse caso, nesse processo de cuidado do corpo, né? Então, nesse sentido, vamos dar um exemplo da Coca-Cola. Não há uma restrição na Coca-Cola. Todo mundo aqui sabe que a Coca-Cola é um puta de um veneno, né? A Coca-Cola faz mal, a Coca-Cola é muito açúcar, é ácida, causa um monte de problemas na gente, mas tá aí tudo bem. Não há restrição contra a Coca-Cola. Você não morre se você bebe Coca-Cola. Você não vai ser um pior médium se você... Agora, se você faz um uso irrestrito, irresponsável daquele elemento, você vai ter sintomas físicos que realmente irão reverberar em toda a sua composição físico-química, energética, espiritual. E aí, nós começamos a aprender, como parte de um processo educativo e bonito, que esse tudo posso, mas nem tudo devo, premissa bíblica, a gente começa a utilizar também para nosso cuidado físico. Você pode ficar sentado 12 horas, mas você deve. Você pode trabalhar numa obra 9 horas metendo uma enxada no chão, pegando um saco de cimento, mas você deve fazer isso desse jeito, né? E esse cuidado físico, a médio e longo prazo, muita gente ainda nem acredita, infelizmente. Infelizmente. Muita gente nem acredita o quanto ele é importante para as nossas outras instâncias, para as nossas outras áreas da vida, para a amorosa, para a financeira, para a profissional. Então, se você, um bandista, macumbeiro que está me assistindo aí, quer mudar de vida, quer mudar sua condição, quer mudar a sua situação, comece mudando a situação do seu corpo. Comece promovendo algo para seu corpo que irá te trazer mudanças significativas de dentro para fora, que é o caminho que a gente deve realizar sempre para todas essas transformações. Caboclo Mirim já dizia isso, e isso eu tenho registros aqui, Caboclo Mirim já dizia isso na década de 20, que não há desenvolvimento mediúnico sem cuidado físico. Não há transformação de uma realidade que não passe pelo cuidado com o teu corpo, né? Ainda ontem eu brincava aqui, é nele que você mora. É nele que você cultua os orixás. É aí, nesse corpinho, que o guia baixa para fazer um senhor trabalho dentro dos terreiros, para trazer mensagens, para trazer movimentações, para mudar a vida sua e das outras pessoas. Por que que a gente não pode ter um bom corpo para isso acontecer? Não há absolutamente nada, não há desculpinha esfarrapada. Você pode até não ter os membros do seu corpo, mas você consegue fazer alguma atividade de cuidado corporal. E yoga, aquelas posturas, asanas, né? Asanas, eu fiz o Usain Bolt, aí não é yoga, né? Vai pular corda, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai fazer uma aula de dança na internet. Não pode ser de salão, né? Porque não pode ficar agarradinho. Mas faça de 30 a 40 minutos, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, uma atividade física que você tire o corpo dessa realidade crucificante que a gente está vivendo nesse período de pandemia e diz assim para o corpo através da atividade física: ó, eu estou te tirando disso para agora cuidar de você, porque é você que cuida de mim, porque é você que me abre os caminhos, porque é você aonde o orixá mora, porque é você aonde o guia vem, porque é você que muda a minha vida. Tem que cuidar, tem que aprender a cuidar do corpo e tem que priorizar isso no seu desenvolvimento espiritual. É assim que a gente acredita na mudança da realidade do ser humano também aqui na nossa casa, segundo os preceitos dados pelas entidades que nos assistem. Cuide do seu corpo, vale muito, muito, muito a pena, né? Se você é feio, gordo, magro, tudo, não se preocupa com isso. Apenas cuida. Apenas
priorize ser saudável. Né? Você não precisa ter padrões de estética nenhum, você precisa ser saudável. Precisa ser saudável por dentro e por fora.